Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu amado e minha amada. Salve, salve em Cristo Jesus. Rei poderoso, eterno, lindo e maravilhoso. Santo, santo, santo é o nome do nosso Senhor. Cordeiro de Deus. Aleluias. Peço desculpas por gravar essa mensagem com áudio eletrônico, mas a gravação não ficou boa. Não gosto da voz do Google e por sorte, entre aspas, achei um locutor mais natural possível à voz humana. Mas será uma benção para a sua vida essa mensagem. O tema da mensagem de hoje é, como é o céu, para você. O texto que vamos ler se encontra no livro do Apocalipse capítulo 21, versos do 1 ao 6, depois verso 27. Em seguida leremos o capítulo 22 versos do 1 ao 5 e por último verso 17. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22, verso 1. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Verso 17. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Aleluias! Que descrição maravilhosa da nossa futura morada. Só em ler meu coração se alegra na perfeição que é esse lugar. Não vejo a hora de estar com meus irmãos em Cristo, com a igreja eleita, com o meu amado Senhor e Salvador Jesus e agradecê-lo. Ao amado Espírito Santo. Que se não fosse o seu auxílio, não poderia desfrutar as eternas maravilhas desse lugar glorioso, majestoso, lindo e perfeito preparado para aqueles que amam e devotam as suas vidas para o Senhor da vida. Nosso amado. Aleluias! Não sei se você sente isso todas as vezes que pensa no céu, mas nesse momento me faltam palavras para descrever o que meu interior está sentindo. É uma mistura de alegria, ansiedade, expectativa e um pouco de temor. Aleluias, glórias. Meu Pai do céu. Que presença maravilhosa essa que sinto nesse momento e ainda nem comecei a falar sobre as maravilhas da tua casa, do seu QG, do seu quartel-general. Que o Senhor esteja presente dessa forma durante toda essa mensagem. Em 1948, aconteceu o fim da segunda diáspora judaica, ou o retorno do segundo exílio. O primeiro foi quando o rei Nabucodonosor levou o povo de Judá cativo para a Babilônia e nessa leva Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram nesse comboio. Povo cativo. O segundo exílio aconteceu no ano 70 d.C., quando o general Tito invadiu Jerusalém e promoveu o maior massacre de Israel e as pessoas que conseguiram fugir, habitaram outras terras e só retornando em 1948, depois de 1878 anos longe de casa. O profeta Isaías tinha profetizado que o povo retornaria e que em um só dia se formaria uma nação novamente. E a Bíblia se cumpriu. Através do voto de um brasileiro, Oswaldo Aranha deu o direito ao povo de Israel voltar e se estabelecer como nação. Era uma promessa que o povo retornaria para sua casa,
Para sua nação, a Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Promessas ligadas a uma pessoa específica, por exemplo, a viúva de Sarepta. Se ela desse o único bolo que possuía, Deus ia prover alimento. Promessas a um tempo específico, exemplo promessas para os que não aceitarem os 666 da besta na grande tribulação. Promessa a uma nação específica, exemplo a nação de Israel. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Promessas gerais, para todas as pessoas, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas por falta de conhecimento da Bíblia, muitas pessoas têm uma compreensão errada de Deus e das coisas de Deus, e infelizmente com o céu não é diferente. Você é aquilo que crê. Se você crê em um Deus vingativo, inevitavelmente você será vingativo. Se você crê em um Deus sem misericórdia, com certeza será uma pessoa sem misericórdia alguma. Há uma lei espiritual, que nos tornamos o que adoramos. Deus decretou essa lei. Você, na sua falta de conhecimento, pode formar uma ideia de Deus que não é amparada pela Bíblia, e achar que é correta. Por exemplo, são as pessoas que creem no Deus da teologia da prosperidade, no gênio da lâmpada, mordomo. E essas pessoas são avarentas, mesquinhas, muquiranas, apegadas aos bens materiais. Porque elas creem em um Deus assim. Elas não sabem, mas adoram a Mamon, o Deus das riquezas. Mas se adorarmos um Deus justo, correto, amoroso e perfeito, seremos como nosso Deus, descrito nos Evangelhos. Bom, acho que fugi um pouco do tema, mas Deus sabe de todas as coisas. Talvez você precisava ouvir isso. Voltando. Muitas pessoas têm uma visão errada do céu porque não estudam e não procuram saber. Existem algumas propagandas sobre o céu que circulam por aí. O apóstolo Paulo diz que tem 3 céus: os judeus, através do Talmud, livro sagrado, e os muçulmanos, pelo Corão, dizem que existem 7 céus, ou o céu fatiado em 7 camadas. Outros acreditam que primeiro vem o purgatório, que vem no sentido de pagar, penitência, e depois vem o céu. Outros creem que o céu não é um lugar físico, mas um estado de espírito, de satisfação plena consigo, com as pessoas e com a sociedade. Outros ainda acreditam que no final vai dar tudo certo. Que Deus vai dar um jeito de salvar a todos, que ninguém irá se perder. Ainda tem aqueles que acreditam no céu, mas poucas pessoas irão para lá. Nossa! Que confusão, mas como posso saber? Em 1 Coríntios capítulo 2, versos 9 e 10 diz: Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. A única maneira de entendermos e sabermos sobre o céu é através da leitura da Palavra de Deus e pela revelação do Espírito Santo. Pela palavra eu compreendo, mas pela revelação eu entendo o porquê dessas coisas que estão disponíveis a nós nos céus. Quero compartilhar alguns pontos que eu encontro na Palavra de Deus e o primeiro deles é: o céu é real e é maravilhoso. Sim. É real. Um lugar acima de todas as nossas expectativas. Revelado pelo Espírito Santo aos santos. O apóstolo Paulo disse que no céu tem coisas inefáveis. Sabe o que significa inefável? Significa igual que não se pode nomear ou descrever em razão de sua natureza, força, beleza, indizível, indescritível, que causa imenso prazer, inebriante, delicioso, encantador. Em outras palavras, não existem palavras humanas, língua que é falada, ou extinta, porém conhecida, capaz de descrever as coisas mais simples que existem no céu. O apóstolo disse que não convém revelar. O céu existe, e é real e maravilhoso. Muito mais do que a minha mente possa imaginar. A nossa mente é limitada e naturalmente ainda temos o acréscimo do pecado que piora mais um pouquinho. Nunca, nessa natureza caída, conseguiremos alcançar a coisa mais simples que existe lá. Nosso Deus é eterno, criativo e inalcançável. Em Isaías ele disse que seus pensamentos são maiores que os nossos. Se eu pudesse entender o céu, eu não queria ir para lá. Foi o nosso Deus que confeccionou tudo e é indescritível. Aleluias! Já nesse primeiro tópico posso sentir a maravilhosa graça de Deus. Jesus disse que ele voltaria para nos buscar e nos levar a um lugar que ele mesmo está preparando. Meu Deus, nem posso acreditar. Eu, pequenino, pecador, no céu. Segundo tópico, o céu é a morada de Deus, seu trono. No Salmo 11, verso 4 diz: O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono,
Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Deus está em toda a criação. Mas o seu trono, o seu quartel-general, sua presença fixa, sua habitação é nos céus. Jesus está no céu. Quando Estevão estava sendo morto, ele viu os céus abertos e Jesus em pé, à direita de Deus Pai. Aleluias! Os anjos estarão lá. Ficamos alegres quando recebemos uma revelação de que anjos nos protegem, nos entregam vitórias, ou saber pela Bíblia que eles existem e são gloriosos. Imagina a companhia de todos eles, no céu, e conversaremos com todos eles. Eu pelo menos perguntarei, como o céu ficou com a encarnação de Jesus? Quem foi o anjo que o consolou no Getsemane? O que ele disse? Como foi ver o Deus Criador na forma humana? Como foi matar 175.000 pessoas do exército que ia lutar contra Israel? Como foi passar a espada no lombo de Satanás e expulsar ele do céu? Amados, falaremos com todos. Teremos a eternidade ao nosso favor. Terceiro tópico. O céu é um lugar amplo que abrigará todos os salvos de todos os tempos e de todas as eras. Em João 14:2 diz: na casa de meu pai há muitas moradas. A Bíblia não dá dimensões do céu, não fala o tamanho exato, mas tem espaço para todos. Imagina salvo de todas as épocas: Adão, Eva, Abraão, Ruth. Nossa! Meu Deus! Todos os nossos heróis estarão lá. Homens e mulheres que nos inspiram a viver uma vida santa e dedicada a Deus. Eu pelo menos vou perguntar: Pedro, como foi andar na água? João, como foi ter as revelações do Apocalipse? Daniel, e a cova dos leões? Misael, Ananias, e a fornalha? Elias, como foi enfrentar o endemoniado do Acabe? Mateus, como foi orar e o Espírito Santo fazer milagres através de vocês? Perguntar aos nossos irmãos perseguidos pelo Estado Islâmico, como foi ser resistente na fé com a morte fungando o pescoço? Vai ser muita glória, Jesus. Pessoas perguntarão sobre nós. O que fizemos para glorificar o Rei Jesus? E você? Terá o que contar para os nossos irmãos quando forem te perguntar? Qual foi o ato que glorificou a Jesus? Como foi a sua vida cristã? O que fez em prol do reino das almas? O reverendo Modi ganhou 1 milhão de almas para o Senhor. E o que você tem feito? Quarto tópico. O céu é um lugar de recompensa. Romanos 8:18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Seremos presenteados por Deus. E isso é muito louco. Sim. Porque Deus ele fez todo o trabalho pesado. Suportou as maiores ofensas e injúrias do homem, vendo que o ser humano não tinha a menor condição de se salvar, se fez carne, não pecou, suportou a cruz, bebeu o cálice de ira de Deus, ressuscitou. Foi elevado aos céus. Ele cumpriu a lei e pela lei ele tinha acesso ao Pai por seus méritos. E o que ele faz? Ele doa gratuitamente a recompensa. Ele nos salva, nos auxilia, nos sustenta, nos guarda, nos perdoa e no final dá ao céu. E ainda nos presenteia com seus galardões. Isso é muito louco. Jesus fez tudo e deu para pessoas que não tinham condições de fazer, até tentam, mas não podem porque somos falhos naturalmente. Obrigado, Jesus, pelo seu investimento doloroso na cruz. A Bíblia fala sobre o tribunal de Cristo. Na verdade, essa não é a tradução mais correta. Onde está escrito tribunal? No original é bimá, que quer dizer pódium. As pessoas que participarão desse tribunal já estão salvas, não perderão a salvação. Elas serão julgadas pelas suas obras para receberem as suas recompensas. Paulo fala que existem 6 tipos de obras: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. As 3 primeiras suportam o fogo, julgamento, e serão transformadas em prêmios. As outras 3 serão consumidas, não são transformadas em prêmios, mas elas não perdem a salvação, só não serão recompensadas. Serão salvas únicas e exclusivamente pela extrema graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Mas você pode se perguntar, por que receber prêmios no céu? Quando fazemos obras para Deus, elas permanecem e vão conosco para o céu. Em Apocalipse fala de anciãos com coroas, em forma de adoração eles colocam as coroas aos pés de Deus, simbolizando que essas coroas não para ele, porque ele fez todo o trabalho. Se fizemos alguma coisa, foi por intermédio e interferência direta dele nas nossas vidas. Devolveremos a ele o que é de direito. Toda a honra e toda a glória, louvor seja dada ao Cordeiro. Quinto tópico: o céu é um lugar de glória e de alegria.
Aqui na terra desfrutamos de momentos de glória no culto. Quando oramos, sentimos a graça maravilhosa de Deus. Não queremos mais sair daquele lugar onde o Senhor está. É uma sensação de bem-estar, um amor invade o nosso ser e nos toma por completo. Queremos chorar, rir, nos alegrar. Nosso corpo não sabe como se comportar na presença de Deus. Só quem teve uma experiência com Deus sabe o que estou dizendo. Agora, imagine essa sensação que é quase indescritível por toda a eternidade. Pelos séculos dos séculos. Não terá fim. Deus nos revestirá com a incorruptibilidade para podermos suportar o peso da glória e da majestade. Hoje não suportaríamos. Por causa da matéria que nos reveste, mas chegará um dia que essa carne que hoje é inclinada para o erro, para o pecado, será transformada em um corpo perfeito, como o corpo do nosso Senhor Jesus, e seremos capazes de suportar tamanho gozo em Deus. Aleluias! Como lemos no texto, lá não haverá tristeza e nem choro, nem constrangimento. É um lugar de alegria, onde celebraremos a nossa vitória que Cristo nos concedeu através de seu sacrifício na cruz do Calvário. Será festa todos os dias. Chega a ser inimaginável para nossa mente corrompida pensar em um lugar onde não haverá nenhuma preocupação por menor que seja, nada e ninguém tirará o sorriso do nosso rosto. Estaremos completos em Deus. Maranata. Ora vem Senhor Jesus. No Antigo Testamento, o povo de Israel só experimentava a glória de Deus uma vez por ano, quando o Senhor descia e se colocava em cima da arca, entre os querubins. No céu teremos essa presença todos os dias, ao nosso dispor, sem filtro. Por toda a eternidade. A nossa alegria será completa. E até difícil para mim descrever tamanho nível de alegria. Nunca, nenhum ser humano experimentou tamanha realização no seu físico, emoções ou espírito. Nem toda a grana do mundo pode fazer isso. Nada. Viagens, passeios, jantares, encontros, casamentos, banquetes. Isso tudo será reduzido a nada comparado à alegria e gozo que teremos à nossa disposição. Só de estarmos presentes no local. O céu é um sonho que se tornou realidade para nós. Sexto tópico. A vida no céu será com toda a sua plenitude. Como já disse, nosso corpo será revestido. Esse revestimento tirará toda a manifestação de pecado, corrupção, que há em nós. Nosso corpo será perfeito, sem restrições ou limitações. Hoje, ficamos cansados, com preguiça, sentimos dores, desconfortos, doenças. Com o nosso corpo glorificado, toda e qualquer deficiência em nosso corpo, alma e espírito desaparecerá. Não vai existir. Nunca mais sentiremos o peso do pecado em nós. Teremos um corpo sem limitações às leis da natureza. Por exemplo, lei da gravidade. Se eu resolver pular de um prédio de 40 metros, naturalmente vou esborrachar com minha cara no chão. Com o corpo glorificado, isso não existirá. Nossa existência não estará mais sujeita às limitações no nosso universo físico. Cara, como isso é tremendo! Nunca mais se cansar, ou, se decepcionar emocionalmente, ficar preocupado com alguma coisa. Deus restaurará por completo nossa existência. Se quisermos brincar de pique-pega com os anjos, poderemos brincar por 4.000 anos, correndo, brincando sem parar. Brincar com nossos irmãos de quem chega primeiro na galáxia mais próxima, que é a galáxia de Andrômeda. Ela fica a 2,54 milhões de anos-luz da nossa Via Láctea. Ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. A velocidade da luz é de 300.000 km por segundo. Então a luz demora 2,54 milhões de anos para chegar em Andrômeda saindo da Terra. Glórias a Deus! Poderemos ter uma corrida de 2 milhões de anos e nem ficaremos suados ou cansados. Poderia falar de muitas outras coisas, mas acho que deu para entender que seremos como o nosso Senhor Jesus quando ele entrou na casa dos discípulos. A casa estava toda trancada, por causa dos romanos, e Jesus se teletransporta para dentro da casa. Sim. Poderemos nos teletransportar, ou se preferir, nos locomover na velocidade do pensamento. É muita glória. Por isso o diabo quer que desistamos. Porque ele sabe como são as coisas na eternidade, porque ele já fez parte, e hoje não faz mais. Ele não quer que eu e você participemos dessa maravilha. Por isso ele investe pesado para que fique o mais carnal possível, que não leia a Bíblia, que não se interesse pela oração, pelo jejum, pela escola dominical, com as coisas de Deus. Ele sabe e investe pesado para que vivamos no pecado,
Mas depois dessa mensagem, ele perdeu. Porque eu quero é o céu. E você? Quer também? Nessa parte vou agrupar os tópicos 7, 8 e 9, que falam a respeito da Trindade. No céu estaremos na presença fulgurante de Deus, muito mais do que no Monte Sinai. Em Êxodo 19:9 diz que Deus viria em uma nuvem espessa, ou seja, ele teve que bloquear. A sua glória é para não matar o povo. A nuvem era tão espessa que podia ser tocada. Pessoas que viajaram para visitar o Monte Sinai dizem que a terra do monte é preta, queimada, diferente da terra que está ao redor do monte. A glória de Deus foi tão impressionante que tocou fogo no Monte Sinai. No capítulo 19 e no verso 18 diz, todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Deus colocou um filtro de proteção, densas nuvens, para que todo o povo não fosse consumido pelo fogo da sua presença. No céu estaremos diante de Deus com essa presença indescritível, imensurável à nossa compreensão e o melhor, não seremos consumidos. E sem filtro de proteção. Antes o povo teve medo, nós não sentiremos esse medo, pelo contrário, sentiremos prazer, alegria e satisfação de estarmos na presença de Deus. Seremos capazes de suportar uma boa parte da glória de Deus. Por causa do corpo glorificado que vamos receber. Óbvio que não teremos condições de experimentar Deus como Ele é. Se assim fosse possível, toda a criação seria desintegrada em um só momento. Mas teremos uma excelente noção da glória e majestade do Altíssimo. No céu, estaremos com Cristo na sua plenitude, muito mais do que no Monte da Transfiguração. Em Mateus 17:2 diz, e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E em Marcos 9:3, falando da mesma passagem, o escritor dá um detalhe a mais no relato. Diz assim o texto, as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. O significado de transfigurado é, transformado, mudado para outra forma, sofreu metamorfose. Ou seja, Jesus se tornou outro ser completamente diferente do Jesus humano que os discípulos estavam acostumados. Se transformou em outro ser totalmente diferente. Divino. Ficaremos surpresos quanto à aparência de Jesus. Muitos têm a imagem de um Jesus loiro de olhos claros, mas a Bíblia mostra que ele é muito mais belo do que essas imagens possam retratar. A Bíblia fala que os discípulos temeram e colocaram seus rostos em terra, ficaram com medo da visão de Jesus glorificado. Isso me mostra que teremos um extremo respeito pela pessoa de Jesus no céu. Uma reverência digna de sua pessoa. Enquanto vemos hoje em dia muitas pessoas que ridicularizam a pessoa de Jesus, fazendo chacota com o seu nome, seu ministério até mesmo com seu sacrifício salvífico, lá não terá isso. Só quem ama o Senhor estará com ele. Nada desrespeitoso será mencionado ou imaginado sobre Jesus, devido à sua santidade, como mencionado no texto. Que as vestes de Jesus eram tão brancas que nenhum lavandeiro tinha a capacidade de tornar uma roupa tão branca. Isso fala da santidade de Jesus. Ele não tem e nunca teve parte com o pecado. Aleluias! No céu, teremos a plenitude do Espírito Santo, muito mais do que no Pentecostes. No livro de Atos afirma que o Espírito Santo tomou os discípulos e que foram confundidos com bêbados, tamanho era o poder do Espírito sobre eles. Perderam a coordenação de funções simples do corpo, como por exemplo ficar de pé, se equilibrar, se manter ereto. Com esse derramar, os discípulos foram capazes de fazer coisas inimagináveis até aquele momento. O Espírito Santo foi derramado sobre os crentes, mas não na sua plenitude. No céu, desfrutaremos a pessoa do Espírito Santo na sua totalidade. Ter Deus, habitando em nós em sua plenitude. Você pode até estar se perguntando, se o que estou pregando é viagem da minha cabeça e eu afirmo que não. A eternidade não funciona como funciona o mundo natural, dos homens. Isso é possível sim. Satanás tenta colocar dúvidas em seu coração, fazendo com que duvide. Mas eu afirmo que isso é real e está disponível para aquele que crer. Essa é a promessa que Jesus fez para aqueles que perseverarem até o fim. Último tópico. No céu veremos Jesus face a face. A Bíblia fala que lá tem ruas de ouro, água como cristal líquido, portas de pedras preciosas. Isso tudo para nós é excelente. Mas para Deus, isso não é nada.
O que chamará a nossa atenção não serão as ruas de ouro, ou as construções de pedras preciosas ou o rio de cristal líquido. O que chamará a nossa atenção será o rosto de Jesus. Essa será a nossa prioridade. Quantas vezes queríamos ver o rosto do nosso Salvador, mas por causa do pecado, que faz essa separação, não podemos ver, tocar ou abraçar o Mestre. Lá será o contrário. Poderemos ficar abraçados e conversando com Jesus o tempo que quisermos. Lá o tempo não existe. Estaremos na esfera da eternidade. Eu não sei você, mas quero passar 1 bilhão de anos com Jesus, só para começar a conversar. Vai ser maravilhoso. Ficarei abraçado com o meu Jesus e agradecer tudo o que fez por mim. E ficar abraçado, beijar o seu rosto e dizer, obrigado por ter ido até o fim por mim, Jesus. Muito obrigado por não desistir de mim, Mestre. Quantas vezes eu quis desistir e o Senhor me incentivou a continuar. Muito obrigado. Será glorioso esse dia. Mas enquanto esse dia não chega, podemos experimentar um pedacinho do céu aqui na terra. Mas como posso fazer isso? Quando oramos, somos transportados para a atmosfera do céu. Quando adoramos, o céu vem até nós. Podemos sentir a maravilhosa presença de Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Aleluias! Tem um trecho de uma música que diz o seguinte: O céu é aqui, se tomo tempo para orar. O céu é aqui, se me ajoelho para orar. O céu é aqui, eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e, onde ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus. Não existe paz sem Jesus. Sem ele, a riqueza do mundo é sem valor. Pra que mar de cristal, sem Jesus? E flores que não murcham, sem Jesus? Pra que viver para sempre, sem a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui se aqui. Sem ele, a riqueza do mundo é sem valor. Pra que mar de cristal, sem Jesus? E flores que não murcham, sem Jesus? Pra que viver para sempre, sem a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui se aqui Jesus está. Se você se sentiu tocado em ouvir essa mensagem e sente que o seu lugar é nesse céu, sente que Jesus lhe chama para morar com ele, quero fazer uma oração e quero que repita comigo. Senhor Jesus, me perdoe por todas as coisas erradas que eu fiz e algumas delas até em seu nome. Reconheço que sou um pecador. Vivi a minha vida do meu jeito, e não sou feliz. Entra na minha vida e a transforme pelo seu poder. Perdoe os meus pecados. Lança-os no mar do esquecimento. Escreva o meu nome no livro da vida. Que o meu corpo seja a morada do Espírito Santo. O meu corpo não é mais habitação de vícios, pornografia e coisas imundas. Ainda sou criatura, mas me faz teu filho, Senhor. Conserta a minha vida. Muda minha história, Senhor. Escreve um novo futuro para mim e minha família. Te peço em nome de Jesus, teu filho amado. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, procure uma igreja cristã, que pregue o evangelho verdadeiro. Fale da sua decisão de aceitar a Cristo. Foi um prazer pregar a palavra para você. Se não nos conhecermos aqui na terra, espero te ver no céu. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem para seus amigos no WhatsApp, Facebook e nas suas redes sociais. Me ajude a espalhar a mensagem do céu. Que o Senhor Deus te abençoe poderosamente.